Boa tarde, então, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, né? Hoje nós vamos iniciar nossa conversa com a paleontologia, de fato, né? Semana passada a gente conversou um pouquinho, né? Na verdade, nós tivemos aquela dificuldade de acesso e tudo mais, mas isso não vai. Espero que isso não volte a nos incomodar, não. Na semana passada, então, nós conversamos sobre o plano de ensino da disciplina, né? E as ferramentas que a gente vai utilizar para os nossos encontros. Então, só reforçando para quem não esteve ou né, não conseguiu acompanhar a mudança aí de plataforma, por conta dos problemas de conexão que eu tive na semana passada, a gente vai trabalhar em dois momentos, né? O encontro síncrono e também os encontros assíncronos, que são as atividades que vocês desenvolverão em casa ao longo da semana, certo? O encontro síncrono, ele será realizado sempre na mesma plataforma. Então, a gente vai bater o papo aqui na webconferência RNP. O link ele não muda, é por isso que eu não mando constantemente o link para vocês, tá? É sempre o mesmo link. Então, é aquela sala que está no e-mail ou que está na disciplina, aquele link que tem o meu nome, e assim que eu abro a sala, vocês já têm o acesso aqui. Grande maioria de vocês já fez disciplina remota comigo, mas nós temos alguns colegas que acredito que estão pela primeira vez nesse sistema remoto, né? Com essa dobradinha que eu faço entre Canvas e RNP. Então, é por isso que eu estou reforçando esses recadinhos. Tranquilo? Bom, então nós vamos trabalhar a paleontologia. E na paleontologia, a gente precisa compreender exatamente o que nós iremos estudar na paleontologia, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo do Canvas, que nós estamos abrindo a nossa segunda semana de atividades. Deixa eu compartilhar. Para mostrar o que nós vamos fazer essa semana. Então, hoje, nós vamos trabalhar um pouco aí sobre, né, Eu vou abrir, antes de eu falar sobre o que nós vamos trabalhar, eu vou abrir a paleontologia FACIP 32606, mas a paleontologia ICEMP 31408 tem o mesmo conteúdo, tá? Depois a gente pode até conferir para ver se é isso mesmo. Então, hoje, eu disponibilizei o segundo módulo, e neste módulo está aqui colocado a descrição do módulo, que é o assunto em que a gente vai trabalhar. Na descrição do módulo estão aqui os objetivos e os princípios. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os objetivos e os princípios em si que a gente utiliza dentro da paleontologia, né? E como que a gente trabalha, qual é o principal foco, o que nós podemos trabalhar a partir da paleontologia. Então, estes são os assuntos que serão trabalhados durante este módulo. Eu pretendo fazer um resumo geral da apresentação, tá? Daquilo que vocês vão encontrar. Não é uma aula ao vivo, porque vocês terão acesso ao conteúdo da aula gravada, que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu vou fazer, sim, uma orientação inicial do que vocês irão encontrar, né, nos dois links que nós temos aí, certo? A partir da semana que vem, a gente já vai ter um outro tipo de material para debater aqui no nosso encontro síncrono, que é exatamente o material que eu vou colher
a partir das respostas de vocês do fórum. Então, para esta semana, o que nós vamos trabalhar? Dentro deste tópico, assincronicamente, ou seja, não precisa ser agora, e sim no horário em que vocês tenham maior disponibilidade ou facilidade com relação à internet, vocês vão trabalhar, aí é com vocês, essas duas aulas. Então, se vocês clicarem aqui dentro do módulo de objetivos e princípios, aula introdução, ele vai direcioná-los para uma videoaula gravada, né? Que com o link aqui vocês conseguem ter acesso aí a esse videozinho que eu preparei, tá? Outra coisa, as aulas gravadas, elas geralmente têm curta duração. Essa aqui tem uns 10 minutos. Acho que não dá para ver aqui, eu não vou compartilhar direto lá não, senão ela começa a rodar. Que não é a ideia. Então, são 10, 15 minutos, então são vídeos, assim, não tão curtos, né? Porque um vídeo de 10 minutos é muita coisa, mas para a apresentação do conteúdo de aula, eu diria que está bem sucinto, tá? Então, são aulas que são compartimentalizadas em vídeos menores. Então, dificilmente a gente vai ter momentos com um vídeo de 40 minutos, que é a duração de uma aula, tá? São vídeos mais rápidos. Aí vocês organizem da melhor maneira que vocês queiram. Então, a gente tem aqui, na aula introdução, né, uma sequência de slides tratando sobre os objetivos e sobre os princípios em que nós trabalhamos dentro da paleontologia. Neste mesmo módulo, eu incluí para vocês uma aula sobre o tempo geológico. Olha só. Aqui a gente vai explicar um pouco sobre os métodos de datação, né? E como que foi construída a coluna do tempo geológico, tá? Por que isso é interessante de ser apresentado logo no comecinho? Vocês já viram, né? Todos vocês já fizeram geologia geral comigo e vocês já viram este mesmo assunto lá dentro da geologia geral. Mas muitas vezes vocês podem não lembrar e nunca é demais reforçar. Por quê? Porque é interessante vocês compreenderem como que se deu a construção e como que são feitas as datações, né? Tanto nas rochas como dos fósseis, ou mesmo a compreensão que se dá na sucessão dos eventos que ficam registrados na rocha. Porque isso é uma ferramenta muito importante que a gente vai trabalhar dentro da paleontologia, tá? Existem fósseis que nos dão indícios de relação temporal, existem estratégias, né? Muitas vezes estudos dentro da paleontologia que são estudos evolutivos, então é necessário compreender a questão da sucessão das camadas, e isso está aí na datação relativa. Então, todos esses princípios que mais nas próximas aulas a gente vai ver a aplicação no dia a dia, eles estão resumidos nessas duas aulas introdutórias. Então, na aula de introdução mesmo, lá eu vou colocar os objetivos e os princípios, tá? E aqui, uma aplicação dos princípios da paleonto, que é exatamente a datação e o reconhecimento da escala geológica. Tá? Durante a disciplina, nós vamos falar muito sobre os termos fanerozoico, paleozoico, mesozoico, né? Às vezes até os períodos, não só as eras. E com o hábito, né, de conversar e trabalhar sobre isso, muitos de vocês vão acabar se familiarizando. Então,
não precisa se assustar logo no começo de querer saber, ah, nossa, será que eu vou ter que saber esses nomes aqui? Não. Ao longo aqui das nossas 15 semanas de estudos, a gente vai buscar compreender os padrões dentro de cada era, tá? Jamais vou perguntar para vocês quando que começou e quando que terminou o Carbonífero. Então, eu mesma, por não trabalhar no dia a dia com o Carbonífero, preciso muitas vezes recorrer, né, à escala de tempo geológico. Então, não há essa necessidade dessa preocupação, mas é interessante que vocês compreendam, né, o que veio antes, o que veio depois, exatamente por essa questão aí de estudos, muitas vezes, evolutivos que a gente pode fazer, certo? Então, aqui, na nossa disciplina, vou só confirmar com vocês, é para ter a mesma coisa aqui na paleontologia do I100. Então, também aqui, objetivos e princípios, temos a aula de introdução, vamos só ver. Na hora que vocês estiverem tranquilos, depois do nosso encontro, no momento mais apropriado para vocês, vocês farão a revisão daquilo que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Eu vou conversar de uma maneira geral, não vou dar a mesma aula que está gravada, para que vocês possam conhecer um pouco mais depois, no momento em que forem assistir a aula, certo? Eu vou passar agora para a explicação do fórum, mas antes disso eu quero saber de vocês que estão aqui comigo se alguém tem dúvidas. Tudo bem essa questão da aula? Tranquilo, então. Eu vou agora passar, né, para... Eu vou agora, então, passar para uma explicação geral para vocês, né, daquilo que a gente vai conversar. Deixa eu parar de compartilhar, senão ele fica dando... Não, só ocultei. Daquilo que a gente... Do conteúdo que vocês vão encontrar, e assim que eu finalizar esse bate-papo do conteúdo que vocês vão encontrar, eu explico o que vai ser esse fórum de atividades, o primeiro fórum de vocês, certo? Quando vocês matricularam em paleontologia, o que vocês imaginaram que iriam estudar? Alguém tem alguma ideia? Quem quiser ligar o microfone pode ficar à vontade, mas eu vou acompanhando aqui pelo chat, tá? Pelo bate-papo. Olha só, já surgiu aqui fósseis, né? Relações evolutivas, é por aí. Eras geológicas, dinossauros. Eu estava esperando os dinossauros. Toda vez que nós temos, né? Eu tô rindo, você riu, né, Sofia? Mas é porque, na verdade, a maior fonte de divulgação da paleontologia são, de fato, os dinossauros, né? São seres incríveis, eles existem na nossa vida desde a nossa primeira infância. Quem nunca teve um dinossaurinho de pelúcia, de borracha, né? Ou viu em algum lugar, né? Então, eu nunca tive um trilobita de pelúcia, né? Que em casa não tem. Mas os meus filhos têm uma almofadinha que tem um dinossauro. E comprei numa loja que não era nem... tem o desenho do Vale Encantado. Agora temos aqui o Bom Dinossauro. Então, assim, a gente deve, todo paleontólogo deve, né, muito aos dinossauros, porque de fato eles são incríveis. São seres muito diferentes de todos os animais que a gente observa hoje. Então, geralmente quando a gente fala de fóssil, o que vem na cabeça de fato são os dinossauros. Então, quando a gente vai trabalhar com a paleontologia, a gente tem que trazer os dinossauros para a nossa vida no dia a dia.
Mas ao final da disciplina, nós iremos apresentar e discutir e trabalhar juntos muito mais do que os dinossauros, tá? Se vocês pegarem a ementa do curso, tem uma aulinha de dinossauro só. Dentro das 15 semanas, é uma semana que a gente vai estudar os dinossauros. Embora seja um grupo imenso, embora tenha muitas aplicações, né? Dinossauros é só uma parcela muito pequena no intervalo ali do Mesozoico, dentro da nossa disciplina, porque a gente tem que passar por todas as eras. A Isabela colocou datação por carbono 14. Sim, a datação por carbono 14, sabe onde que ela vai aparecer, Isabela? Na aula de tempo geológico que eu coloquei lá. Por quê? Né? Existem maneiras de datar os fósseis. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é um fóssil. Então, por convenção, por legislação, tudo que for mais antigo que 11.700 anos, ou seja, anterior à era que nós vivemos hoje. A era que nós vivemos hoje chama Holoceno. Então, tudo que estiver antes do Holoceno, e lá no último slide da aula do tempo geológico vocês vão descobrir, né? Então, se eu pegar os dias de hoje, for descendo, eu vou ter Holoceno, aí vem Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, Eoceno, Oligoceno, Paleoceno, um monte de eras que formam o intervalo, um monte de períodos que formam o intervalo da era Cenozoica. Se eu for voltando no tempo mais para trás, eu vou ter, como eu estou voltando no tempo, eu vou ter Cretáceo, Triássico, Jurássico e Triássico. Então, e essas três fazem parte do Mesozoico. E aí, se eu voltar mais ainda para a parte mais antiga, eu vou ter uma série de períodos que fazem parte da era do Paleozoico. O carbono 14 ele é uma metodologia muito eficiente para datação de fósseis, porém, só de fósseis muito recentes, tá? E isso vai acontecer por conta de uma característica desse isótopo, né? Todo carbono 14, ele se transmuta ou ele se transforma em nitrogênio 14. E é nessa mudança que os paleontólogos ou o pessoal que trabalha com a geocronologia elemento radioativo em idade, por conta de uma característica muito específica chamada meia-vida, tá? Isso é um exemplo de método de datação radioativa que está melhor contextualizado e melhor explicado na aula do tempo geológico. Então, sim, a gente sempre lembra de fósseis, a gente sempre lembra de dinossauros e a gente sempre lembra de carbono 14. É possível datar dinossauro com carbono 14? Não. Dinossauro é muito mais antigo. Nossa, mas se eu não posso datar com carbono 14, existem outros métodos, né, que vão dar a idade em anos ou milhares de anos? Existem. Mas na maioria das vezes, o que a gente utiliza muito é um outro tipo de datação, uma datação que a gente fala que é aquela datação relativa, né? Eu posso falar, por exemplo, que hominídeos é mais recente, né? A história evolutiva de hominídeos é mais recente do que dinossauros, arcossaura como um todo, né? Que dinossauros é mais recente que o clado, que é a distribuição de trilobitas, tá? Então, falar se é mais jovem que ou mais velho que também é tão importante quanto obter aí uma datação por carbono 14, porque permite que a gente não perca a linha mestra da evolução, certo? Duas coisas que é interessante que vocês já sabem. Existe mais do que dinossauro, mas eu não estou criticando os dinossauros, porque é exatamente o dinossauro que atrai, né, a nossa curiosidade pela paleontologia, na grande maioria das vezes. E também vocês já sabem que a paleontologia, o objeto de estudo da paleontologia é um fóssil, certo?
Agora, uma outra perguntinha para vocês. Se os paleontólogos trabalham com os fósseis, que tipo de estudos podemos fazer a partir dos fósseis? Já temos uma resposta aqui, ó, no chat. Nós podemos, com base nos fósseis, estabelecer as relações evolutivas. Então, evolução é um objetivo da paleonto? É um objetivo da paleonto. Vocês conseguem pensar em mais alguma coisa que possa ser alvo de estudo dentro da paleontologia? Ô, turma boa, hein? Dá para fazer biogeografia, né? Só lembrando, o que é biogeografia? Distribuição das espécies. Então, a gente tem lá. Pode colocar, gente, que eu tô acompanhando. Então, a gente pode fazer relações evolutivas, perfeito, né? Conhecer a linhagem ancestral descendente. Então, os fósseis, eles têm uma aplicação importante para essa compreensão, nossa compreensão. Feito. Ecologia, Karen, é isso aí, né? A gente adora ecologia dentro da paleontologia. Inclusive, já vou fazer um jabazinho aqui, eu não sei quem está matriculado, mas amanhã tem paleoecologia. Quem está matriculado amanhã, eu vou voltar a falar a mesma coisa, mas com carinha diferente. O que é a ecologia? É tentar compreender as relações dos animais, né, com o ambiente, com a comunidade, com outros seres e a maneira como ele viveu. Então, quais eram os hábitos alimentares, quais eram o lugar de preferência, se era uma vida marinha, se era um continente, se estava no lago, né? Quais eram os fatores limitantes para o crescimento daquela população. Então, todos os aspectos que a gente muitas vezes estuda na ecologia, nós podemos estudar nos fósseis. Existem limitações? Existem. É só transpor uma coisa com a outra? Não. É um mundo à parte. Mas também dá para a gente resgatar esse tipo de informação. Certo? A biogeografia, sem os fósseis, nós não teríamos, né? O desenvolvimento da biogeografia. Acho que nós já tivemos várias oportunidades com alguns de vocês aqui de trabalhar a questão aí da biogeografia. Nós vimos a vicariância, né? Nós vimos a distribuição da espécie. Então, assim, fóssil, biogeografia, relações filogenéticas, né? A filogenia, elas se interligam muito, muito bem. Então, um fóssil, ele pode ser, ele carrega uma série de informações. Então, ele pode trazer informações que me permitam fazer estudos evolutivos e relações filogenéticas, que me permitam fazer estudos ecológicos, né? Que me permitam fazer estudos biogeográficos, que me permitam, muitas vezes, né, também, além de compreender os fatores limitantes, como que viveu, né, de que se alimentava, se ficava na zona trófica, se não ficava, se fatores ambientais, né? Além da gente tentar compreender como que viveu, né, um animal, receber a colega. Nós tivemos aqui também uma colocação no chat que é excepcional, que é o trabalho de detetive que a gente faz dentro da paleontologia, né? Porque um fóssil, ele carrega vários tipos de informação. Então, ele carrega as informações referentes ao momento da vida do animal, relações ecológicas, né, evolução, a distribuição, se era endêmico, cosmopolita, várias coisas. E também
o histórico da sua morte, né? Dá para resgatar parasitologia, dá para resgatar. Existem fósseis que representam em relações bióticas de predação, presa, parasita, hospedeiro, tá? E uma questão bastante que nós vamos comentar muito e que inclusive tem a ver, peraí que eu não sei se eu permiti a colega, permiti. Inclusive tem a ver com o fórum que eu já vou apresentar para vocês, é a questão da preservação. Então, acho que foi a Camila que colocou aqui, ó, descobrir como o indivíduo morreu, onde ele morreu. Então, o fóssil nasce a partir do momento que o indivíduo morre. Entendem isso? A história de vida de um fóssil, a gente vai trabalhar isso mais nas próximas 2 semanas. Próximas 2 semanas. A história do surgimento, né, o processo de fossilização, ele inclui morreu e tudo que vai acontecer até o paleontólogo encontrar esse fóssil, certo? Mas tudo isso resulta de um organismo que viveu, que interagiu, que foi hospedeiro, que competiu. Então, a gente, na paleontologia, a gente tem a chance de unir todos os nossos conhecimentos biológicos, né, de todas as áreas do conhecimento da biologia, e a parte mais específica, que é a hora em que aquele material deixa de ser parte da biosfera, ou seja, deixa de ser vivo, para construir parte da litosfera, né? Quando começa a mineralização do fóssil, certo? Sim, Isabela, a gente vai ver que o ambiente em que ele. A Isabela pergunta aqui, não sei se está todo mundo acompanhando o chat, mas a Isabela perguntou se é verdade que um fóssil fica melhor preservado em solo argiloso, tá? Que viu isso em algum lugar. Isso não é de todo mentira. Isso tem muita, muita verdade, sim. Porque o sedimento argiloso, eu não vou chamar de solo, porque solo já é a deteriorização da rocha, mas vamos pensar na argila. A argila em si, estando ela no fundo do lago, no fundo do oceano, aonde quer que ela esteja, ela é um sedimento muito fino. A areia é mais grossa, a argila é mais fina. Então, se você fosse brincar, por exemplo, de fazer um molde de argila com um dinossauro de plástico que seu irmão tem aí em casa, vamos supor, né? Se você pegar lá e fizer aquelas pazinhas que vem, né? Se você fizer um molde na areia da praia, uma areia muito grossa, ou se você fizer um molde na argila, a quantidade de detalhes que você vai produzir na argila é muito maior do que na areia, por conta da granulometria do sedimento, tá? Isso já é favorável para quando você vai fazer estudos morfológicos. Ah, eu vou descrever a ornamentação da concha. Putz, mas está na areia, está preservado na areia, que quando é rocha a gente chama de arenito. Então tá feio, tá meio apagado. Na rocha de argila, que é o argilito, ela fica mais bem preservada, em teoria. Outra coisa é o ambiente sedimentar capaz de receber e armazenar a areia e a argila. Geralmente, você colocou o solo argiloso, mas geralmente o sedimento argiloso, ele reflete um ambiente de menos energia, um ambiente mais calmo. Então não vai ter corrente de fundo, não vai ter atrito, fica tranquila que tudo isso a gente vai trabalhar nas próximas 2 aulas, tá? Só para a gente introduzir. Então, a chance da preservação ficar mais bonita é maior. Mas guarde isso aí, Isabela, sabe por quê? Porque você vai usar essa informação que você mesma me perguntou lá no Fórum 1, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês, tá? O que mais que dá pra gente fazer com fóssil? Tem alguém da disciplina? Humberto, deixa eu te perguntar. Não sei se você consegue escrever ou esclarecer para a gente. Você é aluno das ciências biológicas?
Ah, tá. Não tem ninguém da geologia aqui? Não, né? Eu acho que é só o Humberto que é nosso aluno que não é da UF, sabiam? Que a gente agora tem colegas de outras universidades? Sucesso esse programa de fazer essa ponte. Sim, Eduardo, a gente tem que guardar, né? Como, ah, Thaís é de Uberlândia, então às vezes tem mais contato com outros alunos ou nos laboratórios. Então, ó, que legal a gente ter alunos que não são. Essa é uma, né, vantagem do remoto. Agora colocou tem que guardar em arquivos, tem mesmo, né? Os fósseis, assim como qualquer coleção biológica, eles são tombados e armazenados em coleção científica. Por que a gente faz isso? Para que posteriormente, para preservar o material e para permitir que outras pessoas realizem estudos posteriormente, tá? Mas o que eu queria apresentar para vocês é que os fósseis, no geral, eles também apresentam é, importância, não é importância a palavra, eles são úteis, ou são ferramentas, né? Que dá para se trabalhar no ramo da geologia, no ramo das geociências. O geólogo estuda o quê? Né? O biólogo vai estudar a vida, todas as formas de vida em todas as suas expressões. O geólogo, ele não estuda a vida, ele quer saber da rocha. Então tem o geólogo que é especializado em rocha dura, que é o que a gente chama de as rochas dos vulcões, né? E tem vários outros. Então, os fósseis, eles também são úteis e excelentes indicadores paleoambientais. Só acho que foi a Sofia que comentou ali, né? Que dá para saber como era o ambiente. Então, a gente vai, quando começar a estudar os invertebrados, ou acho que principalmente os invertebrados, a gente vai debater um pouco sobre essa aplicação paleoambiental. Por exemplo, toda vez que eu encontro um fóssil A, B, com as características A, B, C, D e E, isso reflete que ele viveu num ambiente XYZ, porque não tem como ser diferente. Então, encontrar um fóssil como esse pode me trazer indícios de como era o tal ambiente. Opa, aí eu vou querer saber se a rocha foi gerada em condições climáticas, áridas, úmidas, desérticas, se estava no deserto, se era um ambiente marinho, se não era. Então, informações mais referentes às rochas dizem muito respeito aos geólogos. Os geólogos procuram por essa informação, né? Tem também a aplicação econômica, né? Existem vários fósseis que se acumulam de maneira específica nas bacias sedimentares e, quando são traçados e reconhecidos, podem indicar, por exemplo, formação de gás, formação de óleo e formação de petróleo, né? Aí eu já não preciso falar mais nada, né, gente? A gente vai. Essa é a nossa última aulinha que a gente vai trabalhar um pouco de paleontologia aplicada. Que mais? Ah, datação, né? Existem alguns fósseis que são úteis à datação, porque eles são típicos de curtos intervalos de tempo com relação à escala geológica. Então, encontrar um amonites, que é aquela concha que você falou, pode arredondadinho, significa que eu estou no Mesozoico, provavelmente no Jurássico. Entende? Então, existe essa correlação e isso é muito útil. Pode ser que o geólogo não queira saber dos fósseis, ele está trabalhando com a rocha, olhando só a rocha, mas de repente ele encontrou um fóssil que é índice de idade. Aí, se ele souber e tiver esse conhecimento, ele amarra os conhecimentos e olha só, gente, essa camada de rocha aqui foi gerada em tal idade a partir das informações do fóssil sob tais condições ambientais. Então, a gente tem uma interface muito grande na paleontologia. A paleontologia ela presta serviço tanto para a biologia, porque diz sobre o organismo, né? Animais, vegetais, macroscópicos e microscópicos, e diz também com relação aos ambientes e tudo mais, certo? Para isso,
o que o paleontólogo faz no dia a dia, né? E em toda vez que ele vai trabalhar, ele tem que lembrar de alguns princípios das geociências. Então, a gente conversou um pouquinho sobre os objetivos, tem lá tudo meio que resumido na aulinha, depois vocês voltam lá para dar uma olhada. Mas existem alguns princípios que eu já discuti muito com alguns de vocês em outras ocasiões da geologia sedimentar, mas que a gente vai revisar, tá? Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar do princípio ou da lei ou de algo que se chama uniformitarismo? Sabrina, já ouvi falar, mas eu não me lembro de nada e também nem sei para que serve. Beleza, não esquenta, tá lá no slide, mas só para dar uma resumida. O uniformitarismo é um pensamento que a gente utiliza muito porque é a partir dele que a gente entende que e percebe que assume que os processos naturais que ocorrem hoje ocorreram no passado. O nome uniformitarismo recebe muita crítica porque por causa dessa ideia de uniformidade, de uniforme, né? Nem nos tempos atuais a gente vê os processos naturais sendo uniforme, varia muito de intensidade para de intensidade de lugar para lugar. Então, mas no geral, ele é muito útil, porque a gente assume que se hoje em dia tem vulcanismo, no passado geológico também teve. Se hoje em dia chove, no passado geológico também chovia. E assim para todos os grandes fenômenos naturais. Agora, intensidade é outra história, né? Isso sim variou muito ao longo do tempo. Então a gente sempre tem isso em mente, né? É sempre tentando buscar o que nós conhecemos hoje em dia para tentar inferir, porque o processo não fica preservado. O fóssil e a rocha, ele é um produto de algum processo que muitas vezes cabe a nós tentar descobrir o que aconteceu ali, tá? Uma outra questão muito útil e muito importante quando o assunto é evolução, relações filogenéticas e tudo mais, é lembrar da sobreposição das camadas, né? Numa sucessão de rocha sedimentar, todas as camadas que estão no topo são mais recentes do que as camadas que vêm embaixo. Então, só lembrando, né? Se a gente fosse fazer um bolo à tarde aí, vocês vão lá fazer um bolo, né? Eu vou fazer um bolo. Então, primeiro eu coloco uma camada, depois eu coloco o recheio, depois eu coloco outra camada. Hoje em dia tem bolo de 2 recheios, né? Uma delícia. Depois eu coloco mais um recheio, depois eu coloco outra camada, depois eu ponho a cobertura, por último eu raspo um chocolatinho ali e beleza, a gente podia ter esse bolo pronto, né? Parar com a aula e comer um bolinho, que eu sou uma formigona. Quem me conhece, adoro bolo. Mas não é o caso, né? Não dá pra gente comer um bolo. Vamos se contentar com uma água. Cadê? Aqui, ó. Um brinde à água. Pois é, Camila, eu não consigo me segurar. Mas é pra gente não esquecer que o que vem primeiro é sempre o que está embaixo. Que não dá pra construir a segunda camada se eu não tiver de baixo, né? E na sequência sedimentar, no registro sedimentar, se não tiver alteração, se não tiver tectônica, se não tiver falha, dobras e nada que altere, o normal é a gente encontrar essa sucessão de camadas. E aí é bom a gente lembrar que o que está em cima é sempre mais jovem. Porque se a gente vai para o campo, coleta o que está no topo, coleta o que está no meio, põe lado a lado e leva para o laboratório para estudar, você vai misturar tempos distantes e vai começar a descrever coisas que nunca estiveram lado a lado. Então, essa compreensão a gente tem que ter, tá? E aí, a sucessão faunística também acompanha essa sucessão de camadas, por conta que a evolução ela é irreversível. A gente pode até ter reversão, né? Por exemplo, a ausência, regressão, reversão, ausência de patas, por exemplo, né? Isso pode ser um caráter secundário, né? Bem
avançado, um estágio mais perto do recente, né? Mas conhecer os passos evolutivos, para a gente conhecer legalzinho, a gente tem que se atentar à linha do tempo que não para de correr e que muitas vezes fica um pouco registrado nas rochas. Então, eu não posso simplesmente pegar o que está em cima, pôr embaixo, pôr tudo na mesma caixa, levar para o laboratório e beleza, olha só, que fauna diversificada. Não, na verdade, não são nem tempos iguais, certo? Acho que em termos de princípios que a gente trabalha dentro da paleontologia, é isso. Em termos de aplicação que a gente trabalha dentro da paleontologia, é isso também. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Senão eu vou passar para a apresentação do fórum. Tranquilo, pessoal? Então vamos em frente. Olha só. Nesse momento, nós ainda não discutimos o processo de fossilização, tá? Nesse momento, eu ainda não expliquei para vocês qual é a mágica que acontece, né? A partir do momento que, sei lá, um dinossauro morre e se transforma num osso de dinossauro que o paleontólogo vai encontrar milhões de anos depois. Essa mágica ainda a gente não falou, tá? Mas todos vocês têm vivência nas ciências biológicas e todos vocês, em maior ou menor grau, já se depararam com a diversidade biológica. Então, a gente sabe que existem animais de corpo mole, né? Por exemplo, medusa, né? O Scyphozoa, quinidários, que é a parte medusoide dos quinidários, dos Scyphozoários, a água viva, aquela geleia que vive lá no ambiente marinho, que só fica, né? Gostaram da minha medusa? Não preciso nem das imagens lá do... Aquilo lá tem... Obrigada, Karen. Aquilo lá tem 98% de água no seu organismo. É quase um tomate, né? Qual é a chance daquilo ficar preservado? Será que aquilo se preserva com tanta frequência quanto um crocodilo que já está na água, cheio de ossos, né? Então, assim, o que eu gostaria de que vocês pensassem nesse momento, sem investigar nada, tá? Porque a partir da próxima aula a gente vai trabalhar exatamente esses aspectos. Estejam livres para colocar as impressões de vocês. É o que eu vou apresentar agora. Deixa eu pôr lá, senão eu vou ficar falando e não resolve nada, porque vocês não vão saber o que é que está sendo perguntado. Vou esperar carregar. Ixi, tá girando eternamente o negócio aqui. Vamos ver se vai. Vocês conseguem ver o fórum 1 que eu tô tentando compartilhar? Deixa eu ver aqui na... Não. Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Ah, não. Então, beleza. Em frente aqui. Pra mim tá girando o carregamento eterno aqui. Conseguem ver? Agora eu vou olhar no bate-papo para ver o que vocês responderam. Eita, eu não vejo. Não, 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 não. Então tá. Mas não mostra sua tela. Eu vou parar isso aqui. Para mim também tá estranho, tá carregando eternamente. Parei de compartilhar, vou tentar compartilhar novamente. E compartilhar. Foi. Para mim, pelo menos, disse que sim. Agora, vocês conseguem ler lá no fórum? Onde eu estou, ó. Tô dentro Sim, dá para ver agora. Ah, não, beleza. Então, não vou nem voltar lá. Obrigada por ligar o microfone. Ó, eu estou dentro da disciplina, no módulo 2, que é esse módulo aqui, Objetivos e Princípios, e aí Fórum 1. É como se fosse uma caixinha de e-mails, tá, pessoal? Vocês vão abrir
E aí aqui eu coloco sempre um enunciado, chamo a atenção de vocês de qual é a data de entrega, tá? E os pontos que valem. Então, não percam a data e façam, tá? Porque vale 10 pontos, é muito ponto para deixar para trás. Aí vocês respondem, na área de vocês aí vai ter um lugarzinho para vocês responderem embaixo, tá? Envia como se fosse, vai ter lá o salvar, enviar, e fica pronto aqui para mim, para eu poder atribuir a nota. Então, aí eu atribuo a nota, às vezes eu comento embaixo, e o que eu pretendo fazer é compilar as impressões de todos vocês, para a partir disso a gente poder começar a nossa conversa da semana que vem. Então, olha lá. Em nossos fóruns de atividades, vocês serão incentivados a apresentarem as opiniões, impressões ou mesmo desenvolverem atividades referentes aos temas estudados. Portanto, participem. São fóruns semanais e constituem parte da formação, da avaliação formativa, tá? Agora vem a pergunta. A paleontologia utiliza-se de fósseis para o estudo da vida antiga. Para essa semana, apresentem suas impressões quanto a formações de fósseis. Então, como será que os fósseis são formados, né? Aí as perguntas que vocês podem ter como guia. Será que são sempre abundantes na natureza? Será que todos os grupos de organismos apresentam a mesma representatividade no registro sedimentar? Aí vocês podem me entregar até quarta-feira que vem e aí eu darei as notas depois da entrega de vocês, tá? Então, para este fórum, pessoal, é um fórum super simples e eu quero saber onde vocês estão com relação ao conhecimento de vocês acerca dos fósseis. Então, não precisa dar um Google lá, formação de fósseis. O que é um fóssil? Não precisa. Eu gostaria que vocês imaginassem, né? Será que uma flor tem a mesma chance de se tornar um fóssil do que uma ave, né? Será que... Mas eu não sei como que se torna um fóssil. Mas o que vocês imaginam que precisa acontecer? Né? Qual que é a mágica ali que deve acontecer? Né? Todos aqui que comentaram um pouquinho de suas experiências com dinossauros, seja na infância, seja através de brinquedos, ou seja aquela coisa, né, nossa, paleontologia, fóssil de dinossauro, ou seja no cinema, por conta aí dos filmes, né, do Jurassic Park, Jurassic World, enfim. Vocês nunca se perguntaram como que forma um fóssil, né? Existem muitas pessoas que têm dificuldade de pegar um fóssil na mão e olhar para aquele fóssil e perceber ou lembrar que aquilo teve vida. É necessário sempre lembrar que aquele pedacinho de rocha teve vida. Então, nadou, voou, né, competiu, teve limitação de fatores ambientais, teve tudo. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, fica mais tranquilo de trabalhar dentro da paleontologia, tá? Não se preocupem se a resposta está certa ou se a resposta está errada. Neste fórum número 1, não tem um roteiro para que vocês desenvolvam uma atividade, né? De pergunta e resposta com base nesse ou naquela leitura, tá? Na aula. Nesse primeiro fórum, eu gostaria que vocês, de fato, opinassem. Então, eu vou respeitar todas as opiniões, né? E eu gostaria de saber, mais ou menos, o que vocês acham, o que vocês pensam. É para a gente fazer, tipo, uma diagnose mesmo, né? De primeira aula, e depois a gente vai ver como que isso se dá lá na última aula. Beleza? Então, façam, é como se fosse um Google Forms, mas de uma forma mais assim, né, diferente, uma enquete mesmo, e não precisa pesquisar formação de fóssil, quem tem mais representatividade, quem não tem, porque isso nós investiremos 2 semanas para trabalhar esses conceitos. Então, na próxima semana a gente vai começar a falar disso e só vai terminar na outra semana ainda, tá? Que depois que a gente compreender a construção do registro, aí sim a gente vai passar a estudar as evidências do registro.
tá? Por registro, toda vez que eu falo registro, entendam as rochas que contêm os fósseis. Tranquilo, pessoal? Entendido? Alguma dúvida? Então, eu vou aqui abrir os diários para a gente fazer nossa chamadinha. Vamos lá. Hoje eu não vou até 5h40, tá? Acho que depois da chamada a gente já pode encerrar. Paleecologia não, paleonto. Ai, gente, não é isso que eu quero. Aqui, frequência. Vou começar com a turminha do ICEMP, só porque foi o primeiro que abriu. Então, Bernardo tá aí? Por favor, se manifestem no chat, tá? Isso, Bernardo. Não, não é isso que eu quero. Cadê aqui? Aqui. Bruno. Bruno. Camila. Eduardo. Ilane. Ilane, não? Luiz Felipe. Nicole. Tá. Patrícia não tá aí não, né? Ela comentou com a dificuldade de horários da entrega. Ilane. Será que a Ilane não vai frequentar? Não veio semana passada também. Nicole, Virgínia, Vitor e Vitória. Virgínia, Vitória. Vitor, tá por aí? Vitor André Batista, tá logado. Às vezes não me ouviu, deixa eu ver se é ele. Peraí. É ele mesmo. Então estão todos. Agora eu vou chamar a outra turma, tá? É porque nós estamos rodando 2 turmas ao mesmo tempo. Então agora eu vou pegar o diário do FACIP. Turma FACIP 303.2.606. Aqui. Vamos aqui fazer a chamada. Camila. Dionis. Gabriela Ganzelli. Gabriela Larissa. Já tá aqui. Gíulia. Gustavo Cruz e Gustavo Santos. Gíulia não entrou hoje? Humberto, Isabela e Jade. Humberto, Isabela, Jade. Só a Gíulia mesmo. Peraí, gente. João Vitor. Karen. Matheus. Sofia e Thaís. Certinho. Esse daí também. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Desejo que vocês tenham todos uma ótima semana, tá? Se tiver qualquer problema, pode me escrever no e-mail que eu respondo, tento responder o mais rápido possível. E no conteúdo da semana de hoje, a única coisa extra que vai entrar é a gravação desse vídeo, assim que estiver disponível, eu coloco lá, tá bom? Até semana que vem, não esqueçam de fazer o Fórum 1, tá bom? Até mais, obrigada a vocês pela presença. Um abraço, se cuidem.